Salve nono ano, beleza? Ó, segue o vídeo da correção da prova, tá bom? O primeiro exercício falava assim: determine as raízes reais da equação do segundo grau incompleta. E ele dava essa expressão: 2y mais 3, tudo isso ao quadrado, menos 9 igual a 6y. Ok. Bem, no rascunho eu fiz quanto que vale 2y mais 3 ao quadrado. Então ali eu mostrei para vocês, resolvendo. 2y mais 3 vezes 2y mais 3, aplico a distributiva, 2y vezes 2y dá 4y ao quadrado. Depois, 2y vezes 3, 6y. 3 vezes 2y, 6y. E 3 vezes 3, 9. Vejo que 6y e 6y são semelhantes, posso somar. Fechou. Então, no lugar desse 2y mais 3, eu vou escrever essa expressão. Foi o que eu fiz. Escrevi a expressão 4y² mais 12y mais 9. E aí eu coloco o resto da conta. Menos 9 igual a 6y. Mais 9 com menos 9 simplifica. Então ficou 4y² mais 12y menos 6, porque eu passo esse 6y positivo para o outro lado, porque o objetivo é sempre ficar igual a zero. Mais 12 com menos 6 dá mais 6. Ótimo. Ficou incompleto. Beleza, está faltando aquele cara que é o c, né, que é só o número. Bem, como aqui eu tenho os dois termos com y, deixo o y em evidência. Então diminui o grau de um y, fica no 4y, e aqui eu tiro o y, porque para diminuir o grau só fica o número, que aconteceu aqui. Quando que um produto dá zero? Quando ou o primeiro termo é zero, ou o termo que está dentro do parênteses é zero. Então traduzindo, o y é igual a zero, que já é uma resposta, e 4y mais 6 é igual a zero. Ah, beleza, aqui não é a resposta ainda, então eu faço chegar nela. Passo 6 para o outro lado, ficando menos 6, passo 4 dividindo. Percebo que deu menos 6 quartos, posso simplificar por 2, então fica menos 3 meios. Essa é a resposta da 1. Vamos para 2 agora. A 2 fala assim: da equação 3x² menos 9x igual a zero, podem ser encontradas as raízes reais distintas A e B, com A menor que B. Então é A menor que B. Qual é o resultado da equação 4A mais 2B? Então, traduzindo, eu preciso achar quem é A, quem é B, para depois resolver essa expressão. Então, vamos lá. A equação está aqui, incompleta. Novamente, ambos os termos têm x. Teve gente que pode ter colocado 3 também, mas só para deixar bem simples, tá? Deixa o x em evidência. Então, ó, copio o número, o x diminui 1 grau. Copio o número, diminui 1 grau, quando é só x, é só um número. Então, foi o que eu fiz. Quando que um produto dá zero? Quando ou o primeiro termo é zero, ou o que estiver dentro do parênteses é zero, que é 3x menos 9. Bem, a minha função aqui é determinar o x, então eu passo 9 para o outro lado, ficando positivo. O 3 está multiplicando, então ele passa dividindo. 9 dividido por 3, 3. Professor, encontrei as soluções 0 e 3. Ele falou que essas soluções são os A e B. Só que quem é A, quem é B? É simples, como o A tem que ser menor que B, qual desses dois valores é o menor? 0. Então o A é 0. E o maior? 3. Então por isso que o B é 3. Por isso que eu substituo. No lugar do A eu coloco 0. Então ficaria 4 vezes 0, 0. E no lugar do B eu coloco 3. 2 vezes 3, 6. 0 mais 6. Resposta 6. Esse era o exercício 2. Belezinha? Bora pro 3? O 3 falava assim, ó. Considere o polinômio 121x² menos 176x mais 40. Qual número inteiro devemos adicionar a esse polinômio para que ele seja um trinômio quadrado perfeito? Como ficaria a forma fatorada desse trinômio? Então, beleza. Então, ó, eu tenho essa expressão aqui, que só vai até o 40, e ele pede quanto eu devo somar para que vire um trinômio quadrado perfeito. Então, primeiro passo. Extraio a raiz do primeiro termo, então ficaria 121x² dentro da raiz. Aqui é só você pegar a raiz do número e da letra. Raiz de 121, 11. Raiz de x², lembra? Toda vez que é uma raiz quadrada é só pegar a metade da potência. X elevado a 2, a metade disso é x elevado a 1, por isso que eu só coloquei x. Aí o que acontece? Esse termo central eu tenho que lembrar. Ele é feito através de 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. O primeiro termo é 11. O segundo termo eu preciso achar. Então, como que eu fazia isso? Eu tinha que fazer essa continha, ó. 2 vezes 11x, que é os valores que eu sei,
vezes o segundo termo, que eu não sabia. 2 vezes 11 dá 22x. Ele está multiplicando, então ele vai passar para lá, dividindo. Então ficou menos 176x por 22x. X com x simplifica, menos com mais, menos 176 por 22 é 8. Então, peraí, significa que o meu segundo termo vale menos 8. Já que eu sei quanto vale o meu segundo termo, lembra que aqui muitas vezes a gente faz o sentido para baixo, né, que é a raiz quadrada. Então, quando eu faço o sentido para cima, eu faço o oposto da raiz, que é a potência. Menos 8 ao quadrado é mais 64. Professor, aqui tinha 40, faltou quanto? 24 para dar 64. Aí viraria um trinômio quadrado perfeito. Então, a resposta é, devemos somar 24. E a forma fatorada seria 11x... E o segundo termo, menos 8, tudo isso ao quadrado, que isso resultaria em 121x², menos 176x, mais 64, que aí ficaria fatorado. Ok? Bora para o próximo, 4. O 4 fala o seguinte, essas são as questões de alternativas, né? Quais são os valores da solução para a equação 5x² menos 3.125 igual a 0? Então aqui nesse caso, ó, os dois termos ele não tem x, só esse, o outro não. Então esse é o método do isolamento. Então eu passo esse menos 3.125 para o outro lado, ficando positivo. Passo esse 5 que está multiplicando para lá, dividindo, perfeito. Aí o que acontece? Faço essa divisão, 3.125 dividido por 5, 625, fechou. Professor, mas aí eu lembro que o senhor falava, toda vez que eu passo a potência para o outro lado, isso se torna uma raiz. E eu sempre devo colocar esse mais ou menos na frente. Ótimo. Quanto que é a raiz de 625? 25. Então a resposta é mais 25 ou menos 25. Então era a alternativa C. Tudo bem? Questão 5. Falava assim. Sabendo que a equação 12x² menos 144x igual a 0 admite duas raízes distintas, determine-as. 12x² menos 144x igual a 0. Ambos os termos têm x, então eu uso o método do isolamento. Deixo o que eles têm em comum em evidência, o x. Então, ó, deixei o x falei isolamento, não, né? Então, nesse caso, ó, é evidência, tá? Caso eu tenha falado isolamento. Então, deixo o x em evidência, perfeito. Abre o parênteses, ó, 12, copia o número, diminui o grau, x. Menos 144, diminui o grau de x, é só o número, então está aqui. Quando que um produto dá zero? Quando ou o primeiro termo é zero, ou o valor dentro do parênteses é zero. Então coloco x igual a zero, que já é uma resposta, porque a minha intenção é descobrir o valor de x. E aí eu coloco 12x menos 144 igual a zero, porque tudo isso tem que ser zero. Passo 144 para o outro lado, então ficaria 12x igual a 144 positivo, já que lá estava negativo. O 12 está multiplicando, passa dividindo. 144 por 12, x é igual a 12. Então, minhas respostas são 0 e 12. E, por fim, o último exercício e o mais fácil. Qual dos itens abaixo representa uma equação do segundo grau escrita da forma ax² mais bx mais c igual a 0, sabendo que os coeficientes são a igual a menos 3, b igual a 1 e c igual a 0. Então aqui era só literalmente substituir cada uma dessas letras por esses valores. Então no lugar do A eu colocava menos 3, no lugar do B eu colocava 1 e no lugar do C eu colocava 0. Menos 3x², 1x é a mesma coisa que x e mais 0 não precisa colocar. Então essa seria a resposta. Acaba aqui a correção da prova.